Fala, concurseiro e concurseira do canal de redação da Nath. Eu elaborei uma redação sobre o tema quente, literalmente, que foi cobrado pelo Instituto AOCP recentemente nesse concurso do Corpo de Bombeiros Militar. Um tema que eu já tinha comentado, inclusive, no meu Instagram e na comunidade de redação da Nath, sobre a possibilidade da banca cobrar uma proposta de redação que estava relacionada a questões climáticas, sobretudo a essa onda de calor, sobretudo a essa época que é considerada uma época de ebulição global, um termo que a ONU, inclusive, citou. E eu falei da possibilidade disso se converter em um tema de redação, e ele realmente foi cobrado aí pelo Instituto AOCP no último final de semana, no dia 21 de janeiro de 2024. Para poder ajudar a você que vai elaborar uma redação no concurso da Polícia Militar de Pernambuco, que está aí assim na reta da reta final, eu elaborei esse modelo de redação para explicar aqui um passo a passo, para explicar as estratégias que eu utilizei para poder construir um modelo de redação baseado aí numa proposta que o Instituto AOCP cobrou nesse último concurso. Então aqui tem uns textos motivadores, talvez a leitura não esteja tão agradável, porque eu recebi imagens aí do pessoal que fez essa prova. Infelizmente a gente ainda não tem acesso, pelo menos eu, à prova para poder baixar e apresentar aqui numa melhor qualidade, mas a gente consegue ter acesso aqui ao enunciado, que é o que mais interessa. E tem uma questão que muita gente escorregou nessa prova e eu vou explicar para vocês. Aqui fala que a partir dos textos 1, 2 e 3, então o Instituto AOCP ele costuma trazer ali 3 textos motivadores. Colocou redige um texto dissertativo argumentativo, como eu já comentei inúmeras vezes, o próprio edital versa que esse é o tipo que será cobrado, sobre o tema os impactos do calor extremo na sociedade brasileira, em modalidade escrita formal, ou seja, prezando pela gramática, pelo uso correto da gramática. Organize e relacione de forma coerente e coesa valores, opiniões, crenças, teses e ideias para a defesa do seu ponto de vista, ou seja, a banca esperava que você se posicionasse sobre aquele assunto e apresentasse argumentos, apresentasse ali as informações de uma forma lógica, coerente, a fim de convencer o examinador do seu ponto de vista. Outro ponto também que muita gente provavelmente vai perder pontos aí na avaliação do Instituto AOCP nesse concurso é porque não leu muito bem a proposta. Lembra que eu comentei várias vezes que a prova de redação ela vai testar primeiro a sua capacidade de interpretação dos textos motivadores e do enunciado que a banca coloca ali na prova discursiva, na prova de redação, e depois, a partir disso, você vai precisar desenvolver um texto. Tanto que o primeiro critério de avaliação, que também será usado aí no concurso da Polícia Militar de Pernambuco, é o critério que ele se chama atendimento ao tema, atendimento e desenvolvimento do tema. Muita gente vai ser penalizado, por quê? Aqui o termo é os impactos, os efeitos, as consequências do calor extremo. Ou seja, o candidato ele precisaria ali apresentar quais são os efeitos, o que é que isso implica na população, quais são as dificuldades que nós estamos enfrentando por conta desse calor extremo que estamos vivendo aqui no Brasil. Esse deveria ser o foco da redação que os candidatos precisavam escrever no concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Porém, muitos candidatos, pela falta de interpretação, pela falta de prática com a redação, acabou escrevendo ali numa questão relacionada mais às causas dessa onda de calor. Isso fará com que muita gente terá uma avaliação, aí será penalizado por conta dessas questões. Então já quero primeiro levantar esse alerta para você que vai fazer prova no final de semana, agora neste domingo, para que você leia com muito cuidado a proposta, porque a sua redação ela precisa realmente atender ao tema, atender a esse recorte temático que a banca propôs, tá bom? O próximo aqui, que eu vou mostrar para você como que eu elaborei essa introdução, e eu trouxe aqui primeiro uma contextualização do tema, como eu já trouxe em vários outros modelos de redação, contextualização breve aqui, trazendo esse conceito de ebulição global. Então eu citei que o conceito de ebulição global alerta para os transtornos relacionados às mudanças climáticas, uso já conectivo dentro das porções textuais, que isso também será critério de avaliação, já que o calor excessivo é resultado do descaso quanto ao meio ambiente. Então aqui eu apresento a minha tese, o meu posicionamento, que justifica o porquê que estamos vivendo numa era dessa forma. Depois vou trazer mais um conectivo, que é o conectivo sequencial, que vai dar continuidade aqui e vai dar mais fluidez ao texto, que é o conectivo nesse viés. As altas temperaturas causam, e aí eu vou retomando também palavras que são chaves aí na proposta. Impactos, porque o candidato precisava falar sobre os impactos do calor extremo, os efeitos. Impactos na saúde da população brasileira, então eu usei isso como o meu argumento de número 1. E depois vou falar no desenvolvimento 2 sobre os prejuízos para o agronegócio. Os prejuízos para o agronegócio, como que esse calor também impacta aí na questão da
produção de alimentos, certo? Outro ponto também que é muito importante é que muita gente comenta, esse texto aqui não cabe em 20 linhas, etc. Já recebi muito comentário nesse sentido. Algumas pessoas vão assistir essa aula e vão ter a humildade de aprender aqui com o passo a passo da redação. Outras pessoas, infelizmente, gostam de ficar comentando e estão aqui procurando algum erro para poder deixar aí nos comentários, né? Espero que você não seja esse aluno. O que é que mais importante aqui é que você entenda o passo a passo da redação e como que você deve construir a sua redação para que ela seja bem avaliada no dia do concurso. Pode ser que se a gente transcrever isso daqui numa folha ali, realmente não caiba em 20 linhas, mas a prof aqui sabe o que faz. Se não couber, no caso eu não cheguei a transcrever, mas caso não coubesse, eu emitiria ali alguns termos, eu reduziria ali alguns períodos, eu sei o que eu estou fazendo, então o foco aqui não é realmente fazer caber 20 linhas ali dessa forma totalmente engessada, mas que você entenda o passo a passo da redação, que é o mais importante e é o objetivo dessa aula, certo? E passando aqui para o desenvolvimento de número 1, eu vou trazer aqui os impactos da saúde da população brasileira. Na mesma sequência que eu apresento os argumentos, é a mesma sequência que eu vou apresentar as informações nos parágrafos de desenvolvimento. O próprio avaliador do Instituto UCB vai olhar se o candidato ele apresenta conectivos no início dos parágrafos. Então, observa aqui que eu também tomo cuidado, né, de apresentar os conectivos no início e também dentro das porções textuais. Primeiro ponto, vou trazer aqui uma apresentação do argumento, uma apresentação breve. Essa apresentação ela vai caber em uma linha e meia no máximo, porque depois eu vou precisar argumentar no parágrafo de desenvolvimento. O aumento da temperatura, que ameaça o bem-estar dos brasileiros, e aí eu uso um sinônimo para poder, um termo equivalente para poder falar sobre a questão da saúde, intensificou-se, e aí eu já vou trazer logo o repertório, certo? Em razão do El Niño e dos efeitos do aquecimento global, ocasionado pelas emissões de gases do efeito estufa. Agora eu vou trazer a reflexão crítica, porque a questão é, não basta somente apresentar um repertório, você precisa saber e conseguir ter essa destreza de conectar muito bem aquela comprovação do seu argumento, aquela demonstração que você tem conhecimento sobre o assunto, informações sobre o assunto, que é critério também de avaliação, informatividade e argumentação. Vou precisar conectar o meu conhecimento de mundo, o meu conhecimento sobre o assunto, que no caso será o seu, né, com a reflexão, a parte que o candidato ele realmente vai precisar ali redigir com as próprias palavras, tá? Porque daqui até aqui é apenas citação de informação. Aqui é onde eu vou realmente argumentar, vou realmente apresentar as informações e defender a minha ideia. Isso provoca riscos de insolação, porque o foco é falar sobre o efeito, os efeitos no caso. Riscos de insolação, dores de cabeça e pode resultar em câncer de pele. Eu vou trazer mais problemas que estão relacionados a questões da saúde. Além disso, há maior incidência de doenças infecto-contagiosas que podem ser letais, como a dengue e a chikungunya. E aí eu encerro o parágrafo apresentando ali os prejuízos que o calor excessivo pode causar para a saúde da população, de forma breve, de forma sucinta. A redação, ela precisa que você faça o básico bem feito, o feijão com arroz bem feito. O Instituto UCP não vai cobrar uma redação extremamente elaborada. Não estamos falando de uma prova para delegado. Estamos falando de uma prova para oficial e para soldado, que é onde a maioria das pessoas vão se candidatar, certo? Outra questão importante também é que, para eu elaborar esse modelo de redação, como eu comentei, eu já tinha conhecimento prévio, porque eu percebi essa tendência, percebi que essa notícia estava em alta, era um assunto que estava em alta, e poderia ser cobrado no concurso, e tem muito a ver com o tipo de proposta que a banca, o Instituto UCP, costuma trazer. Tem esse ponto. Outra questão também é que, mesmo já tendo conhecimento prévio, eu fui lá e antes de escrever, eu comecei a buscar mais informações na internet, comecei a pesquisar sobre os efeitos, comecei a me abastecer sobre esse assunto. Porque se o candidato ele não se abastece, se ele não tem conhecimento prévio, ele não estudou, isso vai ficar nítido quando o corretor ele lê a sua redação. Existe o critério de informatividade e os corretores eles têm experiência para sacar quando o aluno, o candidato, ele fica ali dando voltas, fica ali enrolando na redação e não vai direto ao ponto porque ele não tem informação suficiente. Ou seja, o candidato ele não consegue ir bem na redação se ele não se abasteceu. Não tem como você dar aquilo que você não tem. Aqui seria o desenvolvimento 2, já que eu vou falar aqui o que eu citei na introdução, que quais são os prejuízos para o agronegócio como efeito do calor excessivo. O calor em excesso, olha como a minha apresentação foi enxuta. O meu desenvolvimento 1, ele foi um pouquinho mais longo. No desenvolvimento 2, eu já comecei aqui a reduzir um pouquinho ele para poder caber, né, pensando numa redação de 20 linhas. O calor em excesso irá reduzir, e aqui eu trouxe logo o repertório, a redação não precisa ser nada engessada, certo? Irá reduzir em 2024 3,2% da safra agrícola, segundo o IBGE.
Eu cito a fonte, sempre precisa citar a fonte, porque senão vai parecer algo retirado da sua cabeça. Agora eu vou trazer ali a explicação, a reflexão crítica, já que nessas condições eleva-se o consumo energético das plantas, que necessitam retirar mais água do solo, diminuindo a produção. Soma-se a isso, novamente conectivo, a escassez de água, um desafio do agronegócio que é extremada devido às mudanças climáticas. Olha como o parágrafo de desenvolvimento foi breve. Tem outra informação que eu trago aqui que é importante para você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco, é que eu tenho um material que eu deixei aqui embaixo no link da descrição, que é um e-book com 10 temas, 10 propostas de redação e 10 modelos de redação baseados aí nos moldes do Instituto AOCP e também focado numa redação de 20 linhas. Eu acrescentei a esse material o PDF desse modelo de redação que você está vendo nessa aula, que é um tema quentíssimo, e também acrescentei uma aula explicando como construir uma redação de 20 linhas no passo a passo. Se você tem dificuldades com a parte da redação, quer ter acesso ao material completo e enxuto, eu deixei aqui embaixo o link da descrição para você poder adquirir o e-book e também os bônus aí que eu estou oferecendo nesse produto. E está com oferta aí por tempo limitado. Aqui a gente vai entrar na parte da conclusão, que são as considerações finais da redação. A conclusão ela vai precisar ser feita ali em torno de umas 3, 4 linhas no máximo, porque é só o desfecho. Lembra, a introdução e a conclusão não pode ter mais linhas do que os parágrafos de desenvolvimento, porque os parágrafos de desenvolvimento é onde você vai realmente argumentar. Aqui vai ser somente o desfecho. Então, nesse caso aqui, eu optei, existe a possibilidade de trazer uma proposta de intervenção mais enxuta, mais sucinta, mas aqui eu trouxe um tipo de conclusão que eu gosto bastante também de elaborar, que é uma conclusão em que eu trago um resumo dos argumentos e um reforço da tese, certo? Aqui ficou da seguinte forma: por fim, aqui é o resumo dos argumentos. As mudanças climáticas são um problema real no Brasil que afeta a biodiversidade e a população. Logo, aqui vou reforçar minha tese, a minha opinião. Esse problema ameaça a saúde pública, pois é efeito da ação humana que negligencia o meio ambiente. E aqui eu faço um desfecho de uma forma muito sucinta, muito objetiva, muito direta. E a redação do concurso, tanto do Corpo de Bombeiros Militar quanto da prova da Polícia Militar de Pernambuco, irá testar a capacidade de concisão e objetividade dos candidatos, que é isso que você precisa ter em mente na hora de elaborar a sua redação. Então, espero ter te ajudado aqui com esse modelo de redação mais uma vez, além dos outros vídeos que eu tenho aqui no canal que pode te ajudar, vídeos de correção, tenho lives, tenho vários conteúdos aqui direcionados para esse concurso. Pretendo fazer também uma live sexta-feira, dia 26, depois eu vou divulgar nos meus canais, vou deixar aqui embaixo na descrição o meu Instagram e o acesso à comunidade para você receber informações sobre aulas, informações sobre lives. Pretendo fazer uma live de véspera com apostas de temas para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Agradeço a você que chegou aqui até o final desse vídeo. Deixa o like se você ainda não deixou. Se inscreve nesse canal se você ainda não estiver inscrito. E te vejo na próxima aula, na próxima live ou no próximo vídeo. Até mais!